Olá, este aqui é o Cultive, um projeto de devocionais em vídeo da Primeira Igreja Batista no bairro São João. A nossa ideia com esse projeto é auxiliar você na sua busca pela presença de Deus, por profundidade na palavra e crescimento espiritual. Espero que Deus te abençoe constantemente nessa sua caminhada. E nesse nosso primeiro Cultive, nós vamos falar justamente sobre cultivo da vida espiritual, usando como base o texto de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia para você fazer essa reflexão com a gente. Eu vou ler o texto, mas se você puder, você pode acompanhar também aí, em Marcos, capítulo 4, versos 26 a 29. O reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa é uma das parábolas do reino de Deus. E o reino de Deus é uma das bênçãos que nós temos, é uma graça divina que nós temos a partir de Jesus Cristo. A partir dele, nós temos condições de ter uma vida espiritual, de cultivar uma vida espiritual, de buscar por espiritualidade saudável, porque ele nos permite ter esse contato direto com Deus. Isso não seria possível sem Jesus Cristo na nossa vida. E essa parábola ela é muito interessante. Ela quer nos colocar dentro da construção da vida espiritual saudável. Ela sempre nos lembra também que existe uma parte do processo do crescimento que não pertence a nós. Se você olhar o seu texto, você vai ver que a parábola começa falando de um homem que lança sementes na terra. É importante dizer que lançar as sementes na terra não é o começo do processo. Qualquer um que conhece um pouco sobre plantio sabe que a terra precisa ser preparada para que ela possa produzir mais e melhor. Quanto mais bem preparada a terra, mais bem sucedida vai ser a colheita. Mas, depois de preparar a terra, de lançar a semente, basicamente por hora, o trabalho do semeador terminou. Agora é a hora da natureza fazer a sua parte. E o semeador nem sabe bem como isso acontece. Não é diferente com a nossa espiritualidade. Nós buscamos a Deus através da oração, da leitura bíblica, da meditação, mas nós não entendemos bem como Deus trabalha. A gente não precisa entender, na verdade. A gente só precisa que Ele faça. Mas é importante a gente entender que essa parábola está nos convidando a trabalhar. Porque a vida espiritual saudável não depende apenas de alguma coisa que cai do céu sem que haja nenhum esforço de nossa parte. Ao contrário, se a semente não for parar na terra, se a terra não for preparada para essa semente ser recebida adequadamente, a planta não irá crescer. Significa que se você não trabalhar, Deus não vai te conceder profundidade espiritual porque você não está fazendo a sua parte nesse processo. Então é muito importante que a gente entenda que constância, perseverança na busca da palavra, do entendimento, na meditação é essencial para que Deus faça a obra dele na nossa vida. Esse é um trabalho feito a duas mãos, a sua mão e a mão de Deus. É um trabalho conjunto, cooperativo entre nós e Deus, onde nós fazemos aquilo que nos cabe e Deus milagrosamente faz aquilo que nós não merecemos, mas precisamos. Então, o Cultive vai fazer isso com a gente, vai fazer isso por mim e por você. Oferecer elementos de reflexão que correspondem à nossa parte no trabalho da espiritualidade. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa buscar, você precisa se interessar, você precisa se esforçar, você precisa se preparar para que tenha esse contato direto com a Bíblia e com Deus, conversando com Ele, ouvindo Ele falando com você. Este é o trabalho do semeador e você é o semeador da sua espiritualidade. Deus é aquele que faz a natureza acontecer sem que você sequer entenda. É Deus que faz o seu esforço produzir vida na sua vida. É Deus que faz você experimentar a graça divina através da leitura bíblica, através da oração, através da meditação. Portanto, o nosso primeiro Cultive quer te convidar, quer te desafiar a persistir
em buscar a presença de Deus na palavra, na oração e na meditação. É muito importante você fazer a sua parte, porque a espiritualidade saudável não é só apenas a ação de Deus em nós, mas é a ação conjunta, cooperativa do nosso esforço e a ação graciosa de Deus em dar crescimento, dar volume, dar grandeza àquilo que nós estamos fazendo. Nós somos limitados. Nós não temos capacidade de produzir espiritualidade sozinho. Nós não temos capacidade de produzir uma vida espiritual autêntica sozinhos. Mas existe uma parte que cabe a nós e nós precisamos fazê-la. Se você está se sentindo vazio de Deus, pensa nisso. Pensa se você está fazendo a sua parte, aquilo que corresponde a você, aquilo que depende de você. Porque Deus vai trabalhar a partir daquilo que você fizer, como aquele que semeia a sua própria vida espiritual. Você semeia a sua própria vida espiritual e Deus certamente vai fazê-la crescer. A nossa oração de hoje vai falar sobre isso. Ore a Deus, pedindo a Ele que te dê forças, cada vez mais interesse, fortalecimento na fé, para que você jamais pare de buscar espiritualmente a presença de Deus e para que Ele complemente o seu esforço graciosamente, te dando paz no coração, conhecimento da palavra, edificação e sabedoria. Ore a Deus, porque Ele está querendo te ouvir. Deus te abençoe.